Pessoal, esse aqui é mais um vídeo de questões comentadas sobre o ECA. Se você não viu os anteriores, clique aqui no card que você vai ser direcionado a ele. Esse vídeo nós vamos tratar de algumas questões de provas de concurso, que nós vamos discutir caso a caso, linha por linha, opção por opção. Antes da gente ir para as questões, eu gostaria de lembrá-los do nosso sorteio. Nós estamos sorteando um vale presente no valor de R$100 na Amazon ou na Saraiva, para que você escolha um livro que ao seu desejo, a seu critério. Para você concorrer, você tem que compartilhar esse vídeo no Facebook com a seguinte hashtag. Assim, você vai participar. No final do 10º vídeo, nós vamos fazer o sorteio em uma live. Não se esqueça de compartilhar. Você pode compartilhar todos, inclusive aqueles que nós já publicamos. Cada vídeo vale um número, ou seja, no final você vai ter a possibilidade de ter 10 números distintos. Não deixe de compartilhar, porque é muito fácil. Você não perde nada, me ajuda a divulgar o vídeo e ainda pode ganhar um livro da sua escolha. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Fabrício tem 15 anos e trabalha como menor aprendiz em uma empresa de telecomunicações. De acordo com a lei, Fabrício tem assegurados. Então aqui nós estamos nos referindo aos direitos assegurados aos menores quando executam alguma tarefa remunerada. Então aqui nós estamos falando de uma pessoa, de uma criança, de um adolescente com mais de 14 anos. Ou seja, ele tem uma idade maior que 14 anos. Então já o artigo 65, ele vai descrever os direitos que o adolescente maior que 14 anos tem ao executar uma tarefa. Artigo 65. Então nós iniciamos aqui, 1. Direitos trabalhistas. O artigo 65 vai dizer o seguinte, que os direitos trabalhistas são também assegurados. Ele tem direitos trabalhistas. 2. Por quê? Por que ele tem direito trabalhista garantido? Para que não fosse uma exploração. É uma garantia que aquele adolescente ele vai executar uma tarefa e essa tarefa ela vai ter ali as mesmas garantias que qualquer outro trabalho. Direitos tributários. Eu desconheço quais são os direitos assegurados pelos direitos tributários. Eu creio que os direitos tributários têm mais a ver com os tributos que nós devemos pagar no nosso dia a dia. Não existe ali um direito propriamente dito, uma conquista propriamente dita. Muito pelo contrário, nós sabemos que aqui no Brasil a tributação ela não é justa, né? Os trabalhadores acabam pagando de forma demasiada. Mas deixa isso um pouquinho. Nós vamos passar para as próximas e a gente volta nesse direito tributário daqui a pouquinho. Direito previdenciários é a letra da lei do 65, do artigo 65. O artigo 65 vai dizer exatamente isso, que sim, ele tem direitos garantidos, também direitos previdenciários. Então ele já vai contribuir para a sua futura aposentadoria. Depois, garantias individuais. As garantias individuais, elas estão asseguradas lá no artigo 5º da Constituição e no artigo 3º do ECA. O artigo 3º do ECA vai dizer o seguinte: a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. Então aqui, há garantia de direitos individuais. Então a opção que nós deveríamos marcar, evidentemente, é a letra D de dado. A letra D de dado vai dizer que apenas o 1, direitos trabalhistas, o 3, direitos previdenciários e as garantias individuais estão assegurados. Vocês se lembram que eu pedi para esperar um pouquinho com o direito tributário? Se eu estivesse fazendo essa questão de concurso, tá? Eu não me lembro de qual, porque eu passei um dia inteiro entrando em várias provas e pegando as questões. Mas essa questão é de concurso. Ela foi aplicada em um determinado concurso, só não me lembro qual, porque infelizmente eu esqueci de anotar qual que era a banca. Mas se eu tivesse feito essa prova, eu entraria com recurso se eu tivesse errado essa questão. Porque se o adolescente, no caso maior de 14 anos, ele vai ter ali os direitos trabalhistas, quer dizer que ele vai fazer jus a um salário.
Se esse salário ele for alto o suficiente para cair no imposto de renda, ele também vai ter direito à tributação. Eu sei que isso não é um direito, é uma obrigação. Mas eu entraria com recurso. O recurso é gratuito, não nos custa nada, não gera nenhum tipo de problema para nós. Eu entraria com recurso, se eu tivesse marcado, por exemplo, a letra E. Mas provavelmente eu não marcaria porque eu sei que isso não é um direito. Mas eu entraria com recurso só para garantir. Recurso é feito para isso, para você entrar. Não pode ficar com medo, não precisa ficar com vergonha, né? Não tem nenhum tipo, você não vai ser penalizado de nenhuma forma por entrar com recurso. Então a opção que nós deveríamos marcar é a letra D de dado, apesar do propenso recurso. 44, mais uma questão da mesma prova. Uma vez que Fabrício, continua na mesma historinha, trabalha como menor aprendiz em uma empresa de telecomunicações e estuda em uma escola técnica à noite, é vedado o trabalho. Então aqui, contextualizando mais uma vez a historinha do Fabrício, ele continua trabalhando em uma empresa de telecomunicações e ele estuda à noite. Aí, só que não está perguntando do que ele faz fora do trabalho, mas sim o que é proibido para ele, o que é vedado. É vedado o trabalho. Então ele está dizendo, ele quer informação lá do artigo 67 do ECA. Aqui nós vamos trabalhar com aquilo que é proibido ao menor executar. Primeiro, é proibido o trabalho noturno, realizado entre as 22 horas de um dia e as 5 horas do mesmo dia. Isso é proibido, ele não pode executar. Esse é o inciso 1º do artigo 67. Também é proibido trabalho perigoso, insalubre ou penoso. Perigoso é aquele que tem um risco inerente, né? Por exemplo, policial. O policial assume um risco todos os dias quando ele sai para trabalhar. É arriscado. Nós não teremos, nesses casos, adolescentes trabalhando como policial. Eu sei que o exemplo é ridículo, mas é para a gente ter uma ideia. Insalubre, por exemplo, trabalhar na boca de um alto-forno, retirando e colocando peças em temperaturas acima de 500, 1000 graus, por exemplo, né? Bastante comum em regiões de siderurgia. Adolescente não pode executar esse tipo de trabalho. E penoso, por exemplo, quebrar pedra. O dia inteiro sentado, agachado, quebrando pedra. É um trabalho penoso, porque gera dor, sofrimento para quem executa. Então o adolescente também não pode executar esse tipo de tarefa. 3. Realizado em locais prejudiciais à sua formação e ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social. Imagine a seguinte situação: um adolescente vai trabalhar num bar, servindo ali bebida o tempo todo, cigarros, jogos. Isso não é um local que vai permitir o seu bom desenvolvimento. Muito pelo contrário, tem ali um risco. Esse local é prejudicial, tanto psíquico quanto moralmente social, para esse educando. Então também não pode haver esse tipo de trabalho. 4. Realizado em horários e locais que não permitam a frequência à escola. Por exemplo, ele estuda à noite, mas ele sai às 6 horas da tarde, a sua escola começa às 6h30 e o trajeto que ele deve fazer a pé é de 1 hora. É impossível que ele consiga continuar estudando. Então, se for nessa situação, ele não pode trabalhar. Ele só pode trabalhar se for possível ele continuar a estudar a sua frequência na escola. De caso contrário, ele não vai trabalhar, ele vai estudar. A escola é prioridade, não o trabalho. Quais estão corretas? No caso, todas. Todas estão corretas. Então, nós não temos aqui nenhum tipo de problema. A opção que nós devemos marcar é a letra E de elefante. Questão 45 da mesma prova. Aí uma nova pessoa, uma nova historinha. Vitória tem 13 anos e estava com suas colegas de aula em frente à escola em que estuda, quando chegou um rapaz oferecendo cerveja para que comprasse. De acordo com a lei, é proibida a venda a crianças ou adolescentes dele. Então, nós estamos falando aqui sobre proibição de venda. O que é proibido ao adolescente e à criança, no que se refere a vendas? Um adolescente e uma criança pode comprar armas, munições e explosivos?
Você não precisa nem ter lido a lei, né, para saber que não, evidentemente que não. O ECA ele foi criado para proteger a criança, Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele tem como premissa principal a proteção da criança, do adolescente. Usar uma arma, munições explosivos é algo bacana, bom para o adolescente? Evidentemente que não. Então nós já iríamos lá nas opções e marcaríamos todas as que não tem a número 1 como opção, né? Já melhoraríamos muito, mesmo sem ter lido a lei. O que vai definir essas proibições é o artigo 81. Essa é a primeira proibição, a proibição do inciso 1º. Bebidas alcoólicas. Essa também é muito fácil. Todo supermercado, todo boteco, todo estabelecimento que vende bebida alcoólica tem uma plaquinha: não vendemos bebidas alcoólicas para menores de 18 anos. Isso é uma proibição estabelecida no ECA, lá no seu inciso 2º do 81. Essa também era fácil. Com essa opção, ó, já nos sobra só a correta, né? Só a letra E. Já marcaríamos e iríamos embora. Mas, 3. Produtos cujo componentes possam causar dependência física ou psíquica, ainda que por utilização indevida. Exemplo, um medicamento para auxiliar no sono. Ele pode gerar, sim, uma dependência física e psíquica por sua utilização indevida. Entretanto, mesmo que essa utilização para causar dependência ela tem que ser indevida, ela tem que ser incorreta, não vai ser vendido à criança ou ao adolescente, pelo simples fato de gerar nele uma propensão ao vício. O medicamento é mais difícil, né, ele comprar, mas, por exemplo, thinner, cola, sapateiro, são produtos que, na sua utilização, elas são necessárias. O thinner para diluir tinta, pintar, limpar a mão, né, esse tipo de coisa. A cola de sapateiro para colar sapato, né, evidentemente, colar outro tipo de coisa. Mas esses produtos, quando mal utilizados, servem como uma droga que vicia. Por isso, esses produtos não serão vendidos a adolescentes. Se você observar e for, por exemplo, em um depósito, existem avisos dizendo que esses produtos não podem ser vendidos a menores de 18 anos. Em várias embalagens de thinner vem esse aviso. O thinner principalmente porque é um caso de saúde pública, né? Principalmente nos grandes centros. A opção que nós deveríamos marcar aqui também é a letra E, de elefante. 46 da mesma prova. O que é dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente? Então aqui nós estamos falando sobre o dever do Estado ao assegurar a criança e ao adolescente. Letra A. O ensino fundamental obrigatório, gratuito ou privado, para aqueles que estão em idade própria escolar. Tem tantos erros nessa opção, mas tem tantos erros nessa opção que me deixa até preocupado se alguém marcou ela. No ECA, vai dizer sobre a obrigatoriedade da educação lá no artigo 54, inciso 1º. Mas a própria LDB já prevê isso e fica fácil para que a gente possa entender. O ECA ainda tem como garantia só o ensino fundamental. Então não se assustem ao escutar lá no inciso 54, lá no artigo 54, inciso 1º, o ensino fundamental obrigatório e gratuito, inclusive para aqueles que não tiveram acesso na idade própria. Nós sabemos que hoje é a educação básica, porém o ECA ainda não foi alterado, por isso que continua o ensino fundamental. Mas não se assustem, no ECA, se está falando sobre o ECA, é ensino fundamental sim, tome cuidado. E veja que o enunciado da questão disse o que é dever do Estado assegurar a criança e o adolescente. Tem uma dificuldade nessa questão. Ele não deixa claro que é o ECA, que ele está se referindo ao ECA. Eu entraria com recurso nessa questão, se eu errasse ela. Mas está totalmente errado, né? Está totalmente errado mesmo no que se refere à LDB, porque a LDB já diz que é ensino, né, é educação básica. Então, a letra A, de qualquer forma, está incorreta. B. Atendimento em creches e pré-escolas. B. Atendimento em creche e pré-escola às crianças de 1 a 7 anos de idade. Mais uma vez, vai ser descrito no artigo 54, lá no inciso 4. Vai dizer de 0 a 5 anos. De 0
a 5 anos de idade. Tá? Então, essa também está errada. E se você estivesse considerando também a LDB, também estaria errada. Porque a LDB já regularizou isso, como o caso aqui o ECA também. Né? C. A oferta de ensino noturno regular, adequada às condições do adolescente trabalhador. Esse é o inciso 6º, também do artigo 54, está correto. A oferta de ensino noturno ao adolescente trabalhador. Veja, o adolescente ele tem direito de trabalhar, mesmo como aprendiz, mas tem, em alguns casos. Ele não vai poder estudar, então nós temos um problema. Então nós deveríamos marcar como opção correta a letra C, porque ela é a única correta até agora. É sim assegurado o ensino noturno regular a todos. D. Acesso aos níveis mais básicos de ensino. Tanto na LDB quanto no ECA, diz aos mais elevados níveis de ensino e pesquisa, artístico, criação, dentro da capacidade de cada um. Então tá errado também, essa também é fácil. Letra E. O atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência somente na rede regular de ensino privada. Na verdade, preferencialmente na rede regular e não fala se é na privada, se é na pública, uma vez que já se entende que é para ambas, né? Porque essas leis elas não se aplicam só às escolas privadas ou só às escolas públicas, se aplicam a todas. Existe aí um fake news muito grande dizendo que as escolas privadas não devem obedecer a LDB, o ECA, a Base Nacional Comum Curricular ou mesmo as mudanças no ensino médio. Isso é terrivelmente errado, não tem embasamento jurídico que diz isso, muito pelo contrário. Se você voltar e ler lá na LDB, se eu não me engano no artigo 14 ou 13, que fala sobre a incumbência das escolas privadas, vai dizer que para que elas sejam aprovadas e registradas em seus respectivos níveis pelo poder público, elas devem sim respeitar a legislação vigente. Então tem um equívoco aí. Não vamos acreditar em tudo que postam aí nas redes sociais, pelo amor de Deus. Então a opção que nós deveremos marcar nesta questão é a letra C de casa. Questão 28 é de uma outra prova. Considerando o Estatuto da Criança e do Adolescente ECA, é correto afirmar que... Então aqui já diz claramente que nós estamos conversando sobre o ECA. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que se trata esta lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social em condições de liberdade e dignidade. Essa é a grafia do artigo 3º. Corretíssima, sem problema algum. É a letra da lei, não tem outro jeito, tem que voltar, tem que ler a lei, tem que decorá-la, não tem outro jeito. Eu não tenho como te dar um macete para fazer essa questão. Essa questão específica, ela é uma questão de decoreba, uma questão de troca de palavras. Se você não leu a lei, se você não está habituado com a lei, você acaba errando feio. B de bola. A criança e o adolescente têm direito à proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam um desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de existência. Lindeza, né? Lindeza. Só que não. Tem um problema aí, falta uma única palavra. Essa é a grafia do artigo 8º do ECA. Quando diz públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio, faltou a palavra nascimento. Aqui, ó, exatamente aqui. Faltou a palavra nascimento. Então está errado por isso, porque faltou a palavra nascimento. Sim, uma palavra única. Tem que ler e decorar, infelizmente. Infelizmente mesmo. Isso não prova que você é um bom professor, isso não prova que você vai dar conta de dar aula, isso prova que você é bom de memória. Mas as bancas precisam eliminar os candidatos de alguma forma. Infelizmente é a forma que elas utilizam. E nós estamos aqui para conseguir
ser aprovados nesse tipo de prova, né? Esse é o diferencial. Quem acerta esse tipo de questão é quem passa. E o meu objetivo aqui é fazer com que todo mundo passe, que todo mundo consiga seu cargo público, que todo mundo consiga efetivamente trabalhar, e é o que é necessário a gente fazer. Nós vamos fazer uma série do ECA em breve, vamos trabalhar todos esses artigos e vocês verão que não é tão difícil. C. A criança e o adolescente com deficiência serão atendidos sem discriminação ou segregação em suas unidades específicas de saúde com atendimento de habilitação e reabilitação. Nós temos aí um problema no finalzinho, que vai dizer, em suas necessidades gerais, de saúde e específicas de habilitação e reabilitação. Unidades específicas não, tá? Então esse é o problema. Vai falar em suas necessidades gerais. Não está falando sobre onde ele vai ter acesso, mas sim por que ele vai ter acesso. Porque ele tem necessidades gerais de saúde específicas, não onde ele vai ter esse atendimento, que é o que dá a entender, né? Unidades específicas, atendimento que ele está indo para um posto de saúde específico, mas não. Aqui ele está dizendo sobre a necessidade do aluno em receber um tratamento diferenciado, porque ele tem ali uma necessidade de saúde geral específica. Quando eu digo aluno, gente, é pelo hábito, né? Aqui nós estamos falando da criança e do adolescente. D. Os casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, de tratamento cruel ou degradante e de maus tratos contra a criança ou adolescente serão obrigatoriamente comunicados ao Centro de Atenção Psicossocial de sua respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências legais. Corretíssimo, né? Só que não existe esse Centro de Atenção Psicossocial. Na verdade, você vai comunicar ao Conselho Tutelar. Esse Centro de Atenção Psicossocial possivelmente pode até existir na sua cidade, mas não é uma política de governo. E isso não está escrito na lei. Quem vai disciplinar a questão D é o artigo 13. O artigo 13 é muito claro, fala Conselho Tutelar. É a letra da lei, só colocar esse Centro de Atenção Psicossocial no lugar de Conselho Tutelar. Então não tem nem conversa, tem que decorar mesmo. Quem protege a criança e o adolescente em casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, tratamento cruel, degradante ou de maus tratos é o Conselho Tutelar e não o Centro de Atenção Psicossocial. Incumbe ao poder público fornecer a preços módicos e, em alguns casos, gratuitamente, aqueles que necessitarem medicamentos, órteses, próteses e outras tecnologias assistivas relativas ao tratamento, habilitação ou reabilitação para crianças e adolescentes de acordo com as linhas de cuidado voltadas às suas necessidades específicas. Nós temos aqui um problema, só lá no iniciozinho, que vai dizer com preços módicos, ou seja, preços baixos, em alguns casos gratuidade, não, em todos os casos. Esse atendimento ele vai ser gratuito para todos, né? O SUS ele atende a todos, a gratuidade ela existe para todos, sem distinção. Nós deveremos marcar a letra A nessa questão. Não fiquem desesperados, a gente vai fazer o ECA e nós vamos conseguir nos alinhar a todas essas demandas. Essa questão, a letra A, disse o artigo 3, a B foi o artigo 8º, a C foi o artigo 11º, parágrafo 1º, a D, foi o artigo 13º, e a E foi o artigo 11º, parágrafo 2º. Então veja, essa questão trabalhou 4 artigos e 2 parágrafos. Bem complicadinha, né? Essa questão 35, ela vai dizer o seguinte: visando a proteção infantil, os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes, públicos e particulares, são obrigados a... Então aqui nós estamos falando sobre a obrigatoriedade dos hospitais e estabelecimentos de uma maneira geral de saúde que devem obrigatoriamente ter umas atitudes específicas quanto a gestantes.
Tanto faz, se é público ou se é privado. A. Manter registro das atividades desenvolvidas através de prontuários individuais pelo prazo de 10 anos. Essas definições, elas são realizadas pelo artigo 10º. A linha A é pelo inciso 1º. No inciso 1º vai dizer que são por 18 anos e não por 10. Então está errado por isso, porque diz 10 anos, no caso são 18. Mais uma vez tem que decorar, tem que lembrar a letra da lei. B. Identificar o recém-nascido mediante o registro de sua impressão plantar e da impressão digital da mãe, sem prejuízo de outras formas normatizadas pela autoridade administrativa competente. Então, tem que tirar lá a impressão digital da criancinha, da mãe, juntar as duas e guardar para que não haja ali uma troca, né, de crianças. Essa é a letra da lei do inciso 2º do artigo 10º. Perfeito, certinho. Isso é necessário para que não haja troca, né, de crianças. C. Proceder a exames visando ao diagnóstico e à terapêutica anormalidades no metabolismo do recém-nascido, bem como prestar orientação aos pais, fornecendo ajuda financeira para estabelecimento de eventual enfermidade. Ajuda financeira para esclarecimento de eventual enfermidade. Tem um problema aí, só no finalzinho fornecendo ajuda financeira? Não, isso aí não existe na lei. O inciso 3º do artigo 10º não diz em nada financeiro. Na verdade, acaba aí em orientação aos pais. Ponto. D. Fornecer declaração de nascimento onde constem necessariamente as intercorrências do parto e do desenvolvimento do neonato. Ponto. Apenas com requerimento judicial. Depois do ponto aí que eu criei, né, fictício, já está errado, né? Não existe isso apenas com requerimento judicial. Houve pedido, tem que ser dado. Não houve pedido, tem que ser dado. Tem que haver essa declaração para que todas as coisas que aconteceram ali no parto estejam claras, por exemplo, para o pediatra que vai atender aquela criança, e algumas coisas que acontecem no parto podem ter reflexos na vida da criança no futuro. Então, todas as pessoas envolvidas nessa criança têm o direito de ter acesso às informações que aconteceram naquele momento. Era muito comum muitas coisas acontecerem nos partos e não serem ditas, né, às mães ou aquilo ser registrado de alguma forma. Então, por exemplo, complicações de um parto fórceps. Muitas vezes não era dito à mãe que havia acontecido um fórceps ali, então ela nem sabia por que o filho dela tinha algumas complicações. Era um problema. Então, o ECA ele vem para garantir que todos saibamos o que aconteceu no parto. Letra E. Manter o neonato em berçário, possibilitando ao neonato a permanência junto à mãe, apenas se não houver internação em enfermaria. Esse apenas aí já não existe, né? Na verdade, é junto à mãe. O bebê vai ficar junto da mãe, mantendo em alojamento junto à mãe, possibilitando o neonato a permanência junto à mãe. Ponto. Essa letra S está totalmente errada. O inciso que ela parafraseou é o inciso 5º, também do artigo 10º, que tem como grafia real manter alojamento conjunto, possibilitando ao neonato a permanência junto à mãe. Pessoal, como vocês viram, não é complicado as questões. A gente precisa ler, entender os artigos, e esses artigos, em muitos casos, nós vamos ter que decorá-los. Quero lembrá-los rapidamente da nossa promoção. Essa promoção ela ainda está válida, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais com essa hashtag que você vai participar. Quero deixar com vocês uma indicação. Esse Instagram é de um conhecido, ele faz lives quase todos os dias com temáticas, com temáticas da educação, respondendo questões, falando sobre conteúdo. É muito legal mesmo, vale a pena conferir. Não deixe de entrar lá no Instagram dele e curtir. Ele tem algumas apostilas, tem alguns materiais, aí fica a seu critério, você vê se vale a pena. Essa fala minha não é patrocinada, vocês sabem disso, eu não faço vídeo patrocinado. Se eu fizer isso vai ficar muito claro lá no início do vídeo. É interessante porque é gratuito, é aberto o Instagram dele, tá?
Não deixe de conferir. Esse é o nome do Instagram dele. Vai estar aqui na descrição também, caso você tenha interesse em acompanhar as lives que ele faz. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Até muito breve.